Pessoal, o Henrique, além de ser um grande médico, tudo que ele fala, ele é. Então, se ele conversa sobre essa questão de um estilo de vida saudável, é porque efetivamente ele leva isso para a vida dele, para a vida da família dele. E isso é uma coisa muito bonita de se ver. E eu percebo ao longo desses anos de amizade com ele que isso tem sido incorporado de uma forma cada vez mais intensa e como realmente um grande hábito, assim, né? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai além da odontologia para trazer informações e conteúdos relevantes para você sobre saúde e estilo de vida. Eu sou Eduardo Frignani, dentista clínico, mas que não consegue ficar sem ensino e pesquisa vinculado à minha rotina, e trago aqui para vocês conteúdos quase sempre com um convidado referentes à área da saúde, mas também explorando alguns horizontes culturais e sempre notícias mais recentes e relevantes do mundo da saúde. Nosso episódio de hoje, eu tenho um convidado muito especial da área médica, Dr. Henrique Greenberg, que eu posso considerar como um grande amigo e que vai estar aqui hoje para conversar com a gente sobre a intersecção da odontologia e medicina, ou odontologia e cardiologia, ou a odontologia e o estilo de vida. Acho que a gente tem muita coisa para conversar e com certeza vai ser um podcast com muito conteúdo e informação, tanto para profissionais da área de saúde quanto para o público leigo. Então, muito obrigado, Henrique, por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e que nós conseguimos trocar um diálogo bem bacana aí. Muito legal, Edu. Eu tô, assim, lisonjeado de estar aqui com você, um cara que eu admiro muito. Obrigado. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de conversar com você. É um gabaritado na área da saúde, que já te conheço há tanto tempo, para a gente poder aí trocar ideias sobre saúde e contribuir aí com o pessoal que está nos assistindo. Sim. Gostaria de explorar nesse nosso outro bloco, vamos dizer assim, do nosso podcast, que são os horizontes culturais, onde a gente sai um pouco, entre aspas, dessa área um pouco mais técnica, uma conversa um pouco mais da medicina, e traz coisas ao redor que potencialmente podem ser totalmente correlacionadas, mas que são indiretas, né? Então, alguns entrevistados aqui conversam sobre um livro, outros sobre um filme, outros sobre uma história de uma viagem, outros sobre um vinho que gosta, tem toda uma história por trás. Especialmente o Henrique, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre, mais uma vez, esse estilo de vida que ele traz da vida pessoal dele para a vida profissional, que eu acho que está completamente interligado, e sugiro até a todos vocês que sigam o Dr. Henrique no Instagram, porque ele traz muita dica, muita informação aqui embaixo, aqui, ó, produção, Tércia, coloca o Instagram aqui do Dr. Henrique, porque eu acho que vale a pena, ele traz informações, conteúdos muito relevantes e mostra na prática como que é a vida dele buscando esses hábitos. Mas um deles, que eu acho que é muito interessante, pouquíssimo explorado, talvez na cultura brasileira, é o hábito da meditação, que eu percebo que isso é algo muito importante, que eu não sou assíduo, mas de certa forma, em alguns momentos eu faço, uma coisa diária, mas eu pratico. Mas sinto que isso é muito importante para você. Então, queria que você conversasse um pouco assim, de como foi essa sua evolução dentro desse estilo de vida, para sua vida pessoal mesmo, e quando, como que você incorporou a meditação, se você acha isso uma técnica importante para todos, se isso é uma coisa difícil, impossível, como que busca isso para o bem-estar mental, físico, assim. Poxa, Edu, obrigado assim, por essa pergunta. Um dia eu li um livro chamado Ikigai. Ikigai, em japonês, significa propósito de vida. Né? Se você for depois pesquisar o que é Ikigai, é um mundo de coisas. Tem livros, tem cursos, tem pessoas que vivem disso, enfim, uma palavrinha assim tão pequena, né? E fácil de pronunciar. Em japonês significa tanta coisa, né?
O cuidado em saúde e a prática do autocuidado dentro desses conceitos do estilo de vida, hoje em dia é meu propósito de vida, né? Em que é meu Ikigai, né? Em que eu consigo, com esses conceitos, com essas informações, com esse conhecimento, ajudar pessoas que se conectam a mim no cuidado da saúde, tanto da saúde quanto de pessoas também que possuem doenças e que essas práticas também vão beneficiá-las. Eu até falo às vezes no consultório que eu às vezes me conecto com pessoas que não têm nada, que não têm doenças, mas também não têm nada de saúde, assim, sabe? E às vezes pessoas que têm um monte de doença e que são super saudáveis, né? É interessante essa diferenciação. E eu consigo aplicar isso na minha vida e isso me gera um prazer enorme na execução dessas práticas no meu estilo de vida, né? E eu tento, as pessoas mais próximas a mim, que são a minha família e também meus amigos, eu tento expandir isso para que essas pessoas que estão conectadas a mim também vivam a mágica que é praticar autocuidado, né? Então, isso fazendo vamos dizer assim, a grande parte do propósito da minha vida, fica fácil, né, assim, de você atuar. Eu acho estranho, assim, né? Antigamente, assim, você ia no cardiologista, ele tinha sobrepeso, nada contra, assim, mas assim, acho que estranho, sim, assim, claro. Você, cara, faz atividade física, come bem, mas... É igual ir no dentista sem dente, né? Situação... Poxa, cara, ou atende, com, sabe, um maço de cigarro, assim, sabe? E isso existisse, talvez exista até hoje, assim, sabe? Eu acho meio estranho isso, e eu, quando evoluí dentro da medicina, né, todos esses anos, embora você seja jovem, já tem alguns anos aí de prática, e indo mais para esse lado de entender e me capacitar nessa questão de cuidado em saúde, eu fui tendo cada vez mais prazer e entendendo cada vez mais a importância disso. Meu propósito, ele foi, vamos dizer assim, inflando, ele foi crescendo, né? Especificamente na prática da meditação, eu fui procurar isso depois de várias questões, de me conectar a essas informações, conhecimento, necessidades pessoais, porque todo mundo precisa de terapias de gerenciamento de estresse e ansiedade, porque todo dia e toda hora a gente está sob estresse, se conectando com vias de estresse e ansiedade, e muitas vezes você se vê vulnerável a isso, todo mundo, né? Sim. Médico, dentista, são seres humanos, né? E a gente também sofre dessas questões, e a melhor forma de você interagir com esses fenômenos estressores é você se preparar para isso, entendeu? Se preparar para isso. Senão a gente acaba ficando muito vulnerável e, no fim das contas, o remédio é que vai preencher essas lacunas, né? E na minha visão, a meditação é a prática em saúde mais rica que tem. Porque quando você pratica a meditação, você está estimulando de forma direta o centro da percepção. Você com a meditação você aguça o centro da percepção do seu cérebro, entendeu? E com a percepção aguçada, você acaba desenvolvendo duas características mentais muito ricas, que é a organização mental e clareza mental, né? Ou seja, com a mente organizada, ela fica com clareza, e com essa característica mental desenvolvida, você consegue interagir com os fenômenos que estão ao seu redor. Você comunica melhor, você se relaciona melhor, você percebe melhor as coisas, você sente melhor as coisas, você se torna mais empático, você se torna mais agregador e conseguindo enxergar essa questão do todo que eu te falei, isso na atuação médica. E no dia a dia você se torna uma pessoa mais presente naquele momento, né? Principalmente porque a meditação que eu pratico, né, diariamente, que eu mais oriento, na verdade é a única que eu tenho segurança porque são vários tipos de meditação, né? Mas a que eu tenho segurança em prescrever para as pessoas, a que eu acho que funciona para todos, é a meditação do tipo mindfulness, né? De atenção plena,
é a meditação talvez mais fácil de praticar e de executar, e é a que você mais usa no seu dia a dia. Então... Que cada vez mais eu percebo que as pessoas precisam disso, né? Porque as distrações estão cada vez maiores, né? Na tela, no celular, né? E a pessoa acaba perdendo a capacidade de escutar uma música até o fim, né? De assistir um filme até o fim, né? Exato. Essa perda de foco e falta de concentração, né? Que talvez a meditação possa ajudar, né? Nesse momento. Imediatismo, né? Imediatismo, rapidez, pensando em diversas coisas ao mesmo tempo, vivendo o futuro, né? Muito conectado com a superficialidade que é a rede social, entendeu? Assim, aquilo vira, né? E a fluidez até, né? Que é uma coisa assim, né? Você parar e entender e se conectar com o que está acontecendo agora é difícil, assim, sabe? É bem complexo, embora não deveria ser, né? Mas no mundo de hoje é. E quando você desenvolve essas habilidades em organização e clareza mental, você se torna mais presente, você aprende a respirar, você aprende a se conectar com coisas que são importantes naquele momento, entendeu? A prática médica, eu fico no consultório muito tempo do meu dia, estou me conectando com pessoas toda hora, extraindo as informações e respondendo a isso, né? Então eu preciso estar pleno ali. Então a meditação, ela é muito importante para a minha atuação profissional. A meditação, ela é muito importante também para a minha vida como pessoa, como pessoal, né? Interagindo com a minha família, interagindo com as práticas esportivas, com as minhas escolhas nutricionais, e sem falar que a meditação, ela é uma das principais terapias de organização do sono e melhora da qualidade do sono. Então a meditação, na verdade, na minha visão, eu nunca li sobre isso, mas entendendo o que é o cuidado em saúde e a prática do autocuidado, a meditação, para mim, ela é obrigatória. E uma pessoa que quer começar, qual é o começo? Um aplicativo? Qual é o começo? Então, o começo, primeiro, ela tá disposta a isso. Ela entender que você desenvolver organização e clareza mental é riquíssimo para ela viver a vida melhor. Isso aí, a minha sugestão é essa. E entender que, dessa forma, vários problemas que são muito frequentes e que várias pessoas têm dificuldade em ter melhores escolhas nutricionais, dificuldade em ter disciplina e regularidade na atividade física, dificuldade em gerenciar estresse e ansiedade, dificuldade em se preparar e ter uma noite de sono de boa qualidade. Não, se ela está sendo afligida por esses fenômenos, na minha visão do que eu tenho de conhecimento, ela teria obrigação de ter esses momentos. De ter a prática meditativa. Uma prática que é rápida, ela pode ser executada em qualquer lugar que tenha um certo controle. Assim, meditar, embora você possa também, no estádio de futebol, né? É possível, né? Várias pessoas, mas assim, um lugar tranquilo. Você pode meditar em qualquer lugar, você pode meditar aqui. Né? Se você estiver em silêncio agora e lá no cantinho, você pode fazer uma prática meditativa. Então, assim, a pessoa está disposta a isso, ela entender que isso pode beneficiá-la, que não há risco, é a única intervenção em saúde que não tem risco. A única. Você fala assim, mas como a única? E atividade física? Atividade física pode ter isso, você pode se machucar. Aí a parte nutricional, sim, a parte nutricional você pode ter uma alergia, uma intoxicação alimentar. Explorando, assim, mas a meditação, o que ela pode trazer de risco? Não pode, é zero. E o custo é zero também. Então, assim, imagina uma prática em saúde e pode ter um benefício estrondoso, magnífico, em vários aspectos, não só em um, mas em muitos, que você leva ela com você, você não tem nada, você não tem uma ferramenta que você tem que carregar, ela está dentro aqui da sua mente, e que não tem custo, não tem risco, ela é de fácil reprodução. E então, assim, é obrigatório. Sim. Obrigatório. E você acha que, então, por exemplo, culturas asiáticas que têm isso mais na cultura deles mesmo, até às vezes da própria religião, esse hábito, talvez eles tenham isso
mais desenvolvido e de certa forma, pessoas mais saudáveis sobre essa perspectiva de organização do que quem não faz. Acho que existe esse impacto populacional, assim, do japonês ser como ele é, potencialmente por essas questões, assim. Eu, assim, não conseguiria te responder exatamente dessa forma, mas eu posso te dizer sim que as pessoas que praticam meditação e que conseguem atingir a recompensa que a meditação traz e torna-se isso um hábito, ou seja, um anseio para que essa rotina seja implementada e isso seja feito com uma prática de autocuidado, com regularidade e disciplina, assim como qualquer outra coisa, atividade física, escolhas nutricionais, enfim, ou qualquer outra coisa na sua vida que você torna regular e com disciplina, sim, as pessoas elas vão viver melhor. Elas vão ter melhores escolhas, elas vão comunicar melhor, elas vão se sentir melhor, elas vão dormir melhor, elas vão... Enfim, elas vão viver melhor, com certeza. E você acha que, de certa forma, isso é algo completamente complementar ou não quando você está treinando natação, querendo saber o seu treino ou pensando no movimento que aquele seu técnico ou professor está pedindo para você fazer, executar? Mas quando você está lá nadando livremente, vou nadar 1.000 metros aqui hoje, 2.000 metros, de certa forma você está praticando mindfulness também, assim, quando você está fazendo essa prática não de um treino forte, visando melhorar algum aspecto, mas você está simplesmente nadando. Você acha que de certa forma isso é uma prática de meditação também ou não? Você usa os benefícios da meditação nesses momentos, entendeu? Embora em práticas esportivas, né? Também você pode ter, vamos dizer assim, um pensamento meditativo nas práticas esportivas. Né? Mas o que eu entendo, assim, e isso comigo acontece também, e várias pessoas descrevem isso e relatam isso, é que os benefícios de aguçar a percepção, de ter mais organização e clareza mental, você utiliza isso não só no esporte. Você usa isso na sua vida o tempo inteiro, entendeu? Você desenvolve uma habilidade mental de comportamento, entendeu? Em que você passa a não somente utilizar isso, mas você é isso. Você tá entendendo? Sim. É uma coisa que faz parte de você. Você está desenvolvendo uma habilidade intrínseca da sua mente, do seu cérebro. Você tem uma noção do poder disso? Vários estudos, depois a gente pode ver aqui, mostram que essa área da percepção, que é no córtex pré-frontal, região posterolateral esquerda, é uma micro-área do cérebro que ela se hipertrofia com o exercício meditativo. Ou seja, é uma musculação do cérebro, entendeu? E que, quando você para de meditar, ela atrofia. Tá. Você entende? Assim, sim. E daí eu vi um estudo outro dia de pessoas que meditam há muito tempo de forma regular, por 20 anos, que meditaram por 20 anos de forma regular, com disciplina e tal. O cérebro dessas pessoas era maior. O cérebro era maior, ou seja, em relação às pessoas que não tinham essa prática. Então, isso acaba virando uma coisa intrínseca. A mesma coisa que quando você pratica atividade física metabólica, ou cardiopulmonar, ou aeróbico, vamos dizer assim, você ganhando VO2, você ganhando capacidade cardiopulmonar, você não fala assim, puta, vou levar meu VO2 pra cá ou pra lá, hoje eu vou levar, hoje eu não vou levar. Tá em você. Você tá entendendo? Ou quando você faz musculação e exercício resistido de força e resistência, a força e resistência muscular tá com você. Quando você agora você fala, puta, acabou a luz, preciso subir 15 andares de escada porque meu apartamento é no 15 andares, você vai, entendeu? Você não sucumbe dentro dessa, sabe? Então, a prática meditativa e os cuidados em estilo de vida são magníficos, porque é isso que a gente chegou num ponto muito legal. Essas práticas de cuidado da saúde, quando você cuida de fato da saúde, você melhora. É o que eu te falei, hoje, você vive melhor hoje, porque elas são práticas de desenvolvimento intrínseco e melhora intrínseca dos aspectos de saúde. Então, quando você come melhor, você coloca mais nutrientes de qualidade dentro do seu organismo.
e menos tóxicos dentro do seu organismo, você melhorando esses aspectos nutricionais que a sua célula precisa para funcionar bem, você também não fala hoje eu vou levar, hoje eu não vou levar. Tá lá. Sim, claro. Perguntei da questão da meditação. No aspecto físico, com relação com atividade física para você, porque do seu ponto de vista, eu toco flauta, né? E música é uma coisa muito importante na minha vida, assim. E obviamente que já foi muito sério em termos de estudar e eu ter uma missão de tocar aquela música, de executar assim, assado, porque eu ia me apresentar, eu ia tocar, isso, aquilo, que tem um peso ou tem um estresse envolvido nesse aspecto. Mas há muito tempo pra cá, onde eu só faço isso porque eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, a minha prática de tocar flauta sem nenhum tipo de compromisso ou pressão, eu só tô tocando simplesmente só pra mim, em muitos momentos eu percebo que substitui os meus momentos de meditação, sabe? Porque muitas vezes é aquele exercício que eu tô fazendo só pra mim, que eu não tô lendo partitura porque aquela música tá dentro de mim, ela tá na minha memória gravada, eu tô tocando de olhos fechados. Às vezes eu nem tô entendendo ou sentindo qual é o som que tá saindo, mas só pra mim, é a minha respiração, sou eu, e aquilo me faz muito bem. E então muitas das vezes eu falo, nossa, hoje eu não preciso nem fazer nenhum exercício de respiração, de meditação, porque aquilo já foi o suficiente e de certa forma me organizou mentalmente, me preparou para as coisas que eu teria que enfrentar ou teria que me organizar, sabe? Então acho que eu entendo que talvez a prática da música sobre algum tipo de pressão, né, um profissional ou um musicista, talvez não tenha talvez tenha, mas não tanto essa capacidade quanto o Eduardo ali tocando completamente descompromissado, né? Ele com ele mesmo. Sim. Isso pode causar. Te acordar só para que tá bem aqui na ponta da língua, mas possivelmente, a prática de tocar flauta para você que gera tanta coisa positiva, tantos sentimentos positivos, possivelmente você entra em fluxo tocando flauta, entendeu? Dessa forma, né? Fluxo, que é a teoria do flow, do psicólogo húngaro do Mihaly, né? É algo magnífico. Você pegar assim, a capa do livro original do fluxo, do flow, é a psicologia do alto desempenho e da felicidade, né? Em que você coloca o seu estado mental num processo de prazer e, vamos dizer assim, de prazer imenso, vamos dizer assim, que transborda de sentimentos positivos o seu cérebro e te traz tanto sentimento positivo, assim, sabe? A minha, só por curiosidade, a minha prática e isso, assim, tem pessoas que não sabem quais são as suas práticas que levam a fluxo, né? O sentimento de fluxo, o sentimento de flow, né? Eu sugiro que todo mundo vá em busca do que de fato te traz esse sentimento de fluxo, porque de fato não é uma prática meditativa, mas é uma prática que traz muito benefício psíquico, né? De prazer, e isso é fantástico, né? Para você gerenciar estresse e ansiedade também, né? Então, putz, eu acho fantástico, só por curiosidade, a minha prática de fluxo, acho que você deve ter visto, é montar quebra-cabeças. Eu monto quebra-cabeça, eu monto uns de 3 mil, 4 mil, 5 mil peças, e assim, eu sou capaz de ficar 24 horas ali montando e sem pensar nas coisas, assim, sabe? Tipo, e montando, e coisa, tipo, gera um prazer imenso. Fantástico. Muito bom, né? Muito bom. Mudando um pouco agora para o nosso próximo bloco, Henrique, gostaria de trazer um pouco mais essa visão desse nosso bate-papo aqui, com enfoque na população geral, ou no não profissional da saúde que está escutando essa nossa conversa, apesar de que eu acho que, desde o início, eu acho que tudo tem sido muito interessante para todos. E uma das coisas que eu nunca vou me esquecer, que o Henrique comentou para mim um dia, talvez você não lembre, talvez você fale isso pra muita gente, ele falou assim, Edu, você não precisa comer comida gostosa todos os dias, a comida não precisa ser saborosa, não, ela precisa fornecer o que o seu corpo precisa, o que você precisa, os nutrientes que você precisa. Então não precisa ser a comida do restaurante ou a comida gostosa todos os dias, e isso é algo que faz muitos anos que você me falou, e isso ficou incorporado em mim, e eu tento, de certa forma, sempre pensar nesse aspecto, porque a gente tem uma tendência, né?
a querer se alimentar com comidas que te tragam prazer, né? E efetivamente isso não é uma necessidade do nosso corpo, né? A gente não precisa do seu gostoso, delicioso da comida do restaurante. A gente precisa entender o que o nosso corpo precisa naquele momento, naquela situação. Então acho que isso é algo que você sempre trouxe para mim. E nesse sentido, gostaria da gente explorar um pouco assim, quais seriam as recomendações básicas assim para a população em geral que você considera fundamentais como ponto inquestionável, vamos dizer assim, de hábitos de saúde, e por que você acha que grande parte do que você vai falar não é efetivamente realizado pela maioria das pessoas, né? Por uma ignorância no assunto, por uma impossibilidade devido a, sei lá, uma situação de vida de São Paulo e como você acha que isso pode ser incorporado no dia a dia de qualquer pessoa, né? Se alimentar saudável, acho que é possível para qualquer pessoa, mas nem sempre, por exemplo, né, alimentar saudável, um dos aspectos, provavelmente eu acho que você vai comentar, mas eu percebo muitas vezes uma dificuldade muito grande das pessoas em pensar em como que uma comida simples, barata, pode ser nutricionalmente satisfatórias para o que você precisa e saudáveis, né? Então, eu tenho pensado cada vez mais nesses aspectos, porque eu observo que a pessoa come e a dificuldade que ela tem de interpretar aquilo que ela está comendo como algo bom para ela, né? Sim. Esse campo, a parte nutricional, né, é um dos mais difíceis de abordar na mudança do comportamento, em tentar construir melhores hábitos, porque envolvem aspectos históricos, culturais, né? Má educação de muito tempo, desde a infância, né? Uhum. A gente tem aquelas coisas meio arraigadas assim da infância, né? Que tem que comer para ficar forte, e daí, né? Então a gente acaba indo mais nessa linha, assim, né? Se deparando com pessoas que foram muito mal educadas, mal educadas no sentido de não receber a educação nutricional adequada desde o início e que construíram hábitos muito insalubres, né? E acabam não tendo o conhecimento adequado do que é se nutrir de forma minimamente adequada, né? Então, assim, além disso, tem a questão do prazer, né? Como você falou aqui no começo, né, introduzindo esse assunto, a comida, ela é uma fonte de prazer imediato, né? Fonte de prazer imediato. E é muito difícil você competir essa fonte de prazer imediato com o potencial ou possível desconhecido benefício que uma dieta ou uma comida nutricionalmente balanceada, que não gera, vamos dizer assim, tanto prazer quanto... Isso é meio difícil de avaliar, né? Quanto aquele fast food, aquele alimento processado, aquela comida que gera um prazer muito imediato, que é muito mais fácil de você adquirir do que de preparar uma comida nutricionalmente balanceada, que não gera tanto prazer assim, né? É muito difícil você competir aquele prazer imediato com o possível desconhecido benefício que aquela dieta nutricionalmente balanceada vai te causar num médio e até mesmo longo prazo, né? Como você pode linkar isso, né? É praticamente uma competição, vamos dizer assim, de infinito a zero, vamos dizer assim, sabe? E, como a gente também falou na coisa anterior, nos comentários anteriores, as pessoas não têm organização e clareza mental. As pessoas são muito impactadas por os fenômenos que geram estresse e ansiedade, elas vivem isso. E daí é muito mais difícil de você ter essa clareza de falar, pô, calma, será que eu vou escolher uma comida nutricionalmente balanceada ou uma comida que me gera um prazer imediato agora, que eu quero comer e tô precisando, né? E que eu mereço, né? E que meu dia foi muito difícil, eu tô muito estressado, então eu preciso comer isso, entendeu? Como que você... É difícil. A minha impressão sobre isso, e também estudando isso, é que a melhor forma da gente abordar isso com as pessoas é na forma
da educação nutricional. As pessoas precisam aprender a comer. Aprender a comer. E aprender a comer envolve o momento do prazer, do bom senso. Né? Envolve questões primordiais como saber os horários que comer. Quais os horários que come? O bebê não mama de 3 em 3 horas? O bebê tem, logicamente, que a prática ali da livre demanda, tudo, mas, assim, de uma certa forma, a gente orienta, tem os horários, né? De 3 em 3 horas o bebê vai mamar, né? Então a gente também, foi inventado, existe, né? O café da manhã, o almoço, o jantar, que são refeições colocadas estrategicamente em horários para que você possa ir lá e se alimentar. Então aquele é o momento então, quando comer é um desafio. Isso no consultório, assim, no dia a dia, cara, assim, só essa parte, você come nos horários certos? É um super desafio, assim, as pessoas não comem nos horários certos, entendeu? Depois disso, o quanto comer? A gente come muito. A gente come muito mais do que a gente deve em quantidade. Tanto é que quais são os remédios mais famosos hoje? Colesterol? Não, os remédios mais famosos hoje. Para emagrecer, tipo. Para emagrecer, tipo semaglutida, liraglutida, né? Então, esses remédios agora, terzepatida, então as pessoas estão, cara, cadê esses remédios para... Porque esses remédios, eles acabam no fim do seu efeito, aumentando a sensação de saciedade, diminuindo fome, entendeu? Então as pessoas comem menos, e até uma métrica ali é você... Puta, eu tô comendo 50% menos do que eu comi, entendeu? Então, eu tô sendo um bom respondedor, assim, sabe? Então, na parte do quanto comer, também é um mega desafio. Porque, assim, você vai no almoço, tudo bem, no fim de semana, a questão do bom senso tem que prevalecer. Sim. Mas você pega um almoço aí de fim de semana, o que tem? Você tem ali o couvert, depois tem a entrada, depois tem o prato forte, depois tem a sobremesa, depois tem o cafezinho, que vem com uma bolachinha, um cafezinho, um chocolatinho, e depois você tem a saideira e depois você sai ali pra ir numa sorveteria tomar um sorvete. Então, assim, cara, olha quanto você comeu, assim, né? Se você for ver em questão de calorias, tipo, uma refeição super, hiper calórica, entendeu? E muitas vezes as pessoas fazem isso também não fora vamos dizer assim, do momento do bom senso, do prazer. Elas fazem isso como um modus operandi, assim, sabe? Não com essa sequência que eu falei, mas assim, toma café da manhã, daí chega lá, tem um bolinho ali que alguém trouxe, né? Depois, vamos sair tomar um cafezinho, já vem um pão de queijo, entendeu? Daí vai almoçar, daí almoça, né? Daí depois, pegar um docinho aqui, uma sobremesa que é um chocolate, daí no meio do dia tem alguém que trouxe uma coisinha. Eu sei, comendo o dia inteiro, assim, sabe? Então, assim, quando você come muito, as pessoas comem muito. Então, quanto comer é um desafio. E o terceiro aspecto primordial é o que comer. E esse é uma coisa muito importante da educação, né? Ou seja, como que você monta seu prato. Você monta seu prato com o que você gosta, você olhou, gostou, é bonito, você coloca. Não. A forma certa de montar um prato é você balanceando os 4 macroelementos principais de uma dieta. Então, carboidrato, proteína, gordura, fibras, né? Você montar o seu prato entendendo o que são os macroelementos, e ainda assim, os carboidratos têm que ser os carboidratos simples ou complexos, né? As proteínas vegetais ou animais? As animais gordas ou magras, né? Gordura mono e poliinsaturada, as gorduras saturadas e trans. Fibras. Você come só alface ou você come variedade de alimentos que têm alto teor de fibra? Então, enfim, é complexo. As pessoas não sabem isso, né? Não sabem quais são os alimentos que estão dentro desses macroelementos e acabam, dentro disso tudo que eu acabei de falar, se perdendo e comendo de forma muito aleatória. E daí dá besteira. As pessoas comem mal. Né? Sim. Então, além de outras coisas que tem o bom senso daí, né? Prazer, supermercado, as pessoas não sabem fazer supermercado. Supermercado, o que você compra é o que você vai comer em casa. E tem a questão da culinária também. Assim, você vai falar assim, poxa, beleza, vamos comer brócolis, abobrinha, cenoura, feijão, lentilha, proteína magra e uma quinoa. Beleza, e como prepara isso? Quem que vai preparar isso? Né? Quem que vai preparar? E se preparar, como que vai ficar bom?
palatável. Né? É muito óleo, é muita manteiga, é muito... Exato. E como fazer isso, né? Beleza, vou comer um couve-flor gratinado com creme de leite, sabe? Assim, daí que acabou com o negócio. Eu como salada todo dia, mas um molho ranch, um molho não sei o que, preparados e lota aquilo e come. Beleza, como salada, mas cheio de elementos processados. Não? Sim. Tudo isso é muito difícil. Mas a única saída que eu vejo de fato para isso é educação nutricional. Assim, você ir lá cara, comer nesses horários, não comer não ter beliscos, né? Você um prato por refeição, então você tem um prato no café, um prato no almoço, um prato no jantar, e as intermediárias, né? Comer alguma coisa entre o café e o almoço e o jantar. Isso de orientação básica, né? Sim, porque tem vários atletas, depende do seu objetivo, depende do objetivo. Mas de uma forma geral. E entender, fazer as pessoas entenderem o que são os elementos que de fato elas precisam ter no prato de forma balanceada para que elas possam montar um prato nutricionalmente adequado. Sim. Mas assim, olha quanta coisa. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. Mas eu vejo isso como questão educacional. Hoje mesmo, eu tenho um paciente que trabalha com educação básica e ele tem um produto que ele oferece para as escolas, ele vende para as escolas como atividades extracurriculares. Numa área X. E eu, por essa dor, né, eu virei para ele e falei assim, puta, Fabio, vamos pensar numa coisa que a gente possa criar para desenvolver educação nutricional e também na prática do autocuidado, em outros aspectos, atividade física, meditação, para que a gente possa, vamos dizer assim, oferecer para as escolas como atividade extracurricular para os alunos depois de 12 anos. Né? 12 anos porque depois de 12 anos o cérebro se forma, elas podem ter mais entendimento sobre tudo isso. E talvez é só talvez uma epifania minha, mas é a forma como eu vejo de que um dia as pessoas vão de fato ter mais chance de se conectar melhor com os alimentos e com o entendimento da prática regular da atividade física, da questão da meditação e valorizar o sono, né? Educando as pessoas desde a infância, como eu propus a atividade extracurricular, mas eu confesso que eu acharia importante as pessoas, as crianças, os adolescentes terem isso como grade curricular mesmo, assim, acho que seria de extrema valia, assim, né? Formação mesmo, né? Formação da pessoa. Sim. E, logicamente, que dá o cuidado da saúde dessas pessoas. Fantástico. Caminhando agora para o nosso último bloco, Henrique, e a gente chama esse bloco de saideira, a gente procura trazer algum assunto que foi, de certa maneira, uma notícia recente, atual, eventualmente uma polêmica, associando com o lado da saúde. E gostaria de trazer aqui para a gente conversar de forma breve, mas é algo que potencialmente você acompanhou muito bem, até pelo seu gosto pela atividade física e pelos Jogos Olímpicos que a gente acabou de ter recentemente agora. Foi a questão do atleta estar Covid positivo, né? E mesmo assim realizar a prova dele, os 200 metros, que ele era o grande favorito, mas acabou não ganhando. E se você acha que potencialmente isso, né, foi até uma justificativa e tal que ele usou, isso potencialmente realmente pode ter influenciado ou não, como você enxerga isso no mundo do atletismo, né, do esporte, assim. Curioso, né, porque você estava falando antes, né, eu assim, foi uma coisa espontânea, assim, antes das Olimpíadas eu vi uma série da Netflix, chama Sprint, e que fala sobre esses... É um documentário mesmo, né? Desses atletas de velocidade, né? De 100 e 200 metros rasos no atletismo, feminino e masculino. E a trajetória deles nesses últimos 2 anos pré-Olimpíada, né?
Diamond Leagues, nos campeonatos mundiais, né? Nos bastidores, nos treinos, enfim, dessas grandes estrelas, né? E o Noah Lyles, que é esse americano. Sim. Fenômeno e super polêmico também, uma figura assim, né? O cara mais polêmico, assim, extrovertido e tal. Ele foi para a Olimpíada e ele ia correr os 100 e os 200, né? E os 200 metros é a prova principal dele, né? Embora ele seja o atual campeão mundial do 100 e dos 200, né? E ele tem toda aquela coisa que ele vai bater o recorde do Usain Bolt, né? Que era a grande estrela dos 100 e dos 200, né? Então ele é o cara hoje. E ele foi para a Olimpíada sim. A primeira prova da Olimpíada que ele correu foi o 100 e ele ganhou o 100. Ele foi campeão, ele é campeão olímpico dos 100 metros. E depois ele foi correr os 200. Né? Que é a melhor prova dele. Que seria a melhor prova dele, né? E assim, todo mundo... E eu até com a Mônica, né? Que eu também viu, assim, os 200 ele vai ganhar, com certeza, não sei o quê. E daí ele foi correr os 200, foi pra final, e na final ele ficou em terceiro, né? E logo depois que terminou, assim, que acabou a prova, né? São 19 segundos, assim, então é uma coisa bem rápida. Quando terminou, mostrou ele, tipo, ele caiu, assim, tá passando meio mal, assim, sabe? Tudo assim. No começo todo mundo falando assim, tá dando migué, né? Porque ele perdeu e tendo uma justificativa, que tá passando mal. E depois essa informação do Covid. Ele passou a noite inteira tossindo, não dormiu bem. E que ele tava com Covid. Eu confesso que eu não tenho essa informação certeira. Eu tenho essa informação, não. Tá documentado aqui, ó. Ele teve Covid de fato. Não sei te dizer, mas foi o que circulou na mídia. Exato. Eu tô falando coisas que eu li na mídia. Assim, o comentário que eu tenho a dizer é o seguinte: esses caras, né, no nível olímpico, numa final olímpica, uma micro coisa que acontece com eles, do ponto de vista de saúde, desestabiliza o cara. Então, vamos dizer que, de fato, ele ficou a noite inteira tossindo, dormiu mal e tava com Covid, né? Já colocou ele num patamar menor de possibilidade de competir com os outros, né? Mesmo ele sendo o melhor. E ainda assim, o cara ficou em terceiro, né? Um bronze numa Olimpíada, sendo que ele tinha ganhado um ouro já, né? Então, foi isso. Então, assim, se de fato tudo isso ocorreu, é bastante compreensível que isso ocorre. E mesmo que ele estivesse no melhor dele, numa final olímpica, tudo pode acontecer, né? Muitos fatores, né? Numa prova de velocidade, né? Até dos adversários estarem num momento melhor, né? Assim. Exatamente, mas talvez a coisa mais interessante que me veio à cabeça agora, assim, falando sobre isso, são duas coisinhas que eu vou tentar falar rápido. Uma delas é positiva, outra é negativa. A negativa é que a gente pode aqui jogar no ar, né? Será que se ele soubesse de fato que estava com Covid, será que era prudente ele competir ao lado de todos os outros e eventualmente... Hoje em dia essa coisa do Covid perdeu um pouco, né? Sim, acho que bastante até. Com as pessoas vacinadas nessa fase, talvez... Não tô querendo ser leviano aqui, eu vivi o Covid, pra mim foi super power, assim, isso foi uma coisa... As coisas mais marcantes que eu passei na minha carreira como médico, com certeza. Mas hoje em dia... Perdeu um pouco essa... A Covid não é tanto, mas... A Covid vai morrer. Mas tem essa questão negativa. Será que... Uma indagação para se discutir. Se foi prudente ou não. Mas o outro lado, que talvez seja o lado positivo, assim... meu cara tava com Covid. Se ele de fato tava sintomático, tossindo, dormiu mal. Aí o cara foi lá. Eu preciso fazer isso. Meu objetivo e minha obrigação, defendendo aqui o meu país e toda a minha preparação, meu esforço, cara, eu vou lá e vou fazer, vou dar meu melhor, entendeu? E foi o que eu acho que ele fez, né? E o melhor dele foi coroado com a medalha de bronze, dentro dessas circunstâncias, né? Mas ele tava com Covid e ia contaminar os outros, que é isso que a gente acabou de falar. Cara, eu acho que duas coisas distintas a ser analisado aqui fora, né? Por eles lá, eles falam o que eles quiserem. Certeza. Eu recentemente li um livro que foi um dos livros que mais me marcaram, que foi do David Goggins, não sei se você já leu esse livro. Nada Pode Me Ferir. Não. E assim, isso que aconteceu com o Noah Lyles lá, é muito isso, assim, nada pode me ferir. Então, assim, o cara, ele... Se fosse o Goggins, eu não sei o Noah Lyles, mas a atitude dele acho que foi nesse sentido, mas... Cara... Eu acho que se tivesse cortado a perna dele,
ele ia lá e apoia, entendeu? Na final olímpica. Então, esse espírito esportivo, competitivo e de... Eu quero. Cara, pode acontecer o que for aqui. Pode vir um cara de uma 12, tira na minha cabeça. Eu vou correr isso, entendeu? Então, eu acho que, por esse lado, eu vejo como de positivo, superação, né? De superação. Me conectou com o livro que eu li do David Goggins, que esse cara é um... o nome dele, Nada Pode Me Ferir. Magnífico, muitos ensinamentos. E então eu assim, admirei ainda mais o Noah Lyles por ele ter tido esse feito assim. Sou orgulhoso dele. Sensacional. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa que passou muito rápido e que certamente a gente poderia se estender aqui e ficar muito, muito mais tempo. Primeiramente, agradecer o Henrique pelo tempo, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, trazer a experiência dele, a forma de enxergar a medicina, a vida, que acho que é muito importante nós ouvirmos dele isso. E deixar um recado para você, que se você gostou do que você ouviu, não deixe de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, com seus grupos de amigos, deixar seu comentário aqui, que eu, o Henrique, podemos interagir com vocês e fazer com que esse ciclo de um estilo de vida saudável, que isso se torne uma bola de neve, que todo mundo consiga, de alguma forma, trazer isso para o cotidiano. Se você quiser deixar a sua experiência aqui nos comentários, por favor, interaja com a gente, mas compartilhe para o maior número de pessoas possíveis poder também estar impactado com isso que a gente recebeu hoje aqui do Henrique. Obrigado, Henrique, de coração. Valeu demais por essa sua conversa aqui comigo. Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigado.